Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 20º episódio. O Enoque me corrigiu. 20º episódio, chegando em um assunto em que eu esperei muito para conversarmos sobre ele. A agenda do homem estava lotada, não consegui trazer antes. E hoje eu quero vou trazer aqui o Rodrigo Bandeira, psicólogo, especialista em crianças, atendimento com crianças. E a gente vai bater um papo sobre essa comunicação aí com as crianças e também a partir do que nós fomos quando crianças. Perfeito. Obrigado aí pelo convite. Demorou, mas realmente deu certo. Espero ajudar e contribuir para a comunicação de todos vocês. Maravilha, maravilha, Rodrigo. Você tá aí, quiser seguir meu Instagram do Rodrigo, a gente vai colocar na bio, mas é Diogo M. Pova, do Rodrigo é Rodrigo Bandeira _PC. Segue o canal, curte, compartilha e se esse canal te encontrar num espaço confortável, por favor, nos ajude. Vamos lá. Rodrigo, eu vou trazer aqui primeiro para o pessoal como é que chegamos nesse momento aqui. Estava em Belo Dia tentando encontrar uma pessoa para trabalhar e trocar sobre crianças. E a gente tem uma pessoa em comum, uma grande amiga e sua noiva, né? Sim. Eu ia falar namorada, mas se eu falar namorada, ela tá aqui nos bastidores aqui, ela me mata. Sua noiva Ananda, a gente sentou aqui para bater um papo sobre sono e ela falou, o Rodrigo. Eu falei, caraca. E naquele momento, ela até me mostrou seu Instagram. Sim. E aí, na hora que eu vi alguns vídeos ali, eu me emocionei. De verdade. É um trabalho muito bonito, pelo que eu vejo, de muita efetividade, de muita sutileza, de muita delicadeza. E eu vou te perguntar, cara, como é que você chega nisso? Porque, por exemplo, eu adoro criança, mas ao mesmo tempo, trabalhar com crianças já é outra pegada, né? É complexo, assim. Exige muita... Creio que você tem que se encontrar, né, nesse caminho. A gente estava conversando sobre isso. Então, vindo uma perspectiva que sempre tive afinidade com o universo infantil, sempre me dei bem com crianças. E tive essa capacidade de escuta sempre mais evidente. Então, dentro disso, acabei caindo na psicologia. Me encontrei dentro desse processo em uma aula de psicologia infantil. E aí acabei unindo habilidades que já tinha desde sempre ao universo do tratamento aí dentro dessa perspectiva. E aí acabou dando certo e estou aí até hoje. Hoje o seu trabalho conta um pouco para o pessoal de casa, como é que é o seu trabalho? O que você atende, eventualmente alguns desafios específicos? Perfeito. Olha, eu atendo crianças, estava falando de 2 aninhos até uma média aí de 8, 7 anos. Tem alguns adolescentes mais raros, né? Começaram comigo aí quando eram crianças e quiseram retornar, mas só... enfim, especificando o que seria comigo. Então, tenho essa possibilidade, essa abertura aí para alguns, mas, de fato, só pequenos, né, e pequenas aqui de Brasília. E dentro de uma perspectiva que eu atendo autistas, síndrome de Down também tem na minha agenda, mas especificadamente agora com a questão de alguns comportamentos mais específicos, de transtornos opositores, desafiadores e alguns outros aspectos. Tá, antes de entrar nos transtornos desafiadores, opositores, que eu achei interessante quando você estava me contando antes, eu quero entender um pouco, porque assim, quando eu vi seu trabalho no Instagram, quando a Ananda me compartilhou também o seu trabalho, me veio muito a necessidade, eventualmente, de que todo mundo passasse por um acompanhamento contigo, no sentido da clareza das emoções, para assim a gente conseguir expressar e se comunicar. Porque, por exemplo, a gente hoje vê um monte de filme, Divertidamente, vai sair o Divertidamente 2 agora, com ansiedade também. E os adultos hoje, eles vêm buscando tanto trabalhos terapêuticos, mas também cursos, formações para conseguir ter clareza especificamente sobre o que querem, sobre os desejos, sobre as necessidades, sobre as expectativas, sobre as emoções. Sim. E aí quando eu vejo o seu trabalho, eu falo, cara, assim, é uma criança de, 5 anos, mas assim, podia ser feito um trabalho desse com um adulto de 30 anos. Encaixa nisso mesmo, assim, existe um trabalho de clareza desde já sobre as emoções, para poder comunicar, para poder expressar? Sim, alinha muito assim do que entra dentro do universo terapêutico. A gente tem que trilhar um caminho de ensinamento, de psicoeducação, de fato, trilhando com essa criança a compreensão sobre os próprios sentimentos, essa capacidade empática de reconhecer nos outros,
sinais comportamentais, às vezes de expressões mesmo, de estar linkado com aquilo que ele está sentindo e como canalizar, né, esses processos emocionais dentro de um cérebrozinho ali que está iniciando esse desenvolvimento dentro dessa área emocional. Então, realmente, a gente precisa estar bem atento a essa construção e esse diálogo para ensinar esses aspectos e também, às vezes, ajudar esses responsáveis a reconhecerem, auxiliarem nesse desenvolvimento e nessa generalização aí do que está sendo aprendido dentro da terapia. Cara, e por que... Vou fazer uma pergunta um pouco drástica, assim, mas por que todas as crianças, por que a gente, quando é criança, já não... Você falou de psicoeducação. Sim. Por que a gente não faz uma psicoeducação com todas as crianças? Creio que a gente está num universo mais aberto, né? Esse tipo de diálogo, assim. Acredito que muitos dos que escutam, até da gente que está conversando aqui, não teve a oportunidade de um adulto sentar e dialogar com a gente sobre esses pontos que a gente está tratando, assim. Não me recordo, né? Eu estou falando como pessoa aqui, como ser humano, de quando meu pai ou minha mãe sentou comigo e foi destrinchar aspectos emocionais. Então, acredito que a gente lidou com isso muito no aqui, no agora, né? No calor da emoção. Mas é um aspecto muito importante, né? A gente está rodeado, assim, perpassando vários pontos em que no dia a dia a gente tem contato com várias descargas emocionais e que às vezes alguns adultos não conseguem nem colocar para fora ou externalizar isso porque, assim, realmente ficou pobre ou a gente não teve uma educação voltada de fato para compreender o que se passa dentro da gente. Porque o que eu sinto e o que eu vejo muitas vezes trabalhando com a parte, digamos, externa, né, que a comunicação é só uma parte externa, só a pontinha do iceberg, ele é só o que está em evidência, eventualmente, é que a gente não tem uma educação emocional. A gente não foi educado emocionalmente a expressar, a lidar, a eventualmente resolver a emoção. A gente talvez tenha sido educado, e não no sentido generalizando, mas assim, dentro do que eu tenho de experiência, dentro da própria vida, a gente não foi educado a isso. A gente não foi educado a eventualmente lidar com a tristeza, a gente não foi educado a lidar com a raiva, a gente não foi educado a frustração. E acaba que, hoje, pelo que eu estou entendendo, o teu trabalho também é de, eventualmente, fazer a psicoeducação com a criança. E aí tem as crianças que são atípicas, né? Isso, o termo correto. Desenvolvimento atípico, mas também tem as crianças que não têm nenhum desenvolvimento atípico. Sim. E existe alguma necessidade ali de conseguir trazer essa educação para ela. Só que aí chega no pai, cara. Sim. Que não teve, talvez. Sim. Muito provavelmente não teve, ele não recebeu, tanto é que ele não conseguiu talvez dar. Sim. E aí você precisa fazer a psicoeducação com a família. Sim. Ou com os, vou colocar, né, com os cuidadores, né? Sim. Os cuidadores e cuidadoras. Essa parte é bem complexa, assim. A mais difícil. É a mais difícil. Porque os pais chegam achando que é uma mudança que deve ocorrer somente na criança. E você conquistar, você construir de uma forma respeitosa, que você não invalide esse desenvolvimento pessoal desse pai, né, desse responsável, mas que você acolha o que ele está colocando em relação àquele processo de desenvolvimento dele. Mas também leve ele a refletir que algumas coisas precisam ser mudadas ou que não estão dando certo. Requer um pouco de cuidado, né? E bastante, não sei, assim, bastante zelo para não entrar no âmbito de vaidade, mas sim focar que essa mudança no contexto familiar ela é extremamente necessária para que a gente atinja uma evolução nesse pequeno que está ali dentro do consultório. Porque eu costumo dizer que quando a gente começa a mudar a nossa comunicação, a gente acaba mudando tudo ao nosso redor. Né? A gente muda relações, a gente muda amizade, a gente muda ambiente de trabalho, a gente muda tudo. E aí o que você propõe, eventualmente, é que a criança seja o mecanismo, talvez, que vai gerar toda uma mudança e talvez quem não esteja a fim de mudar. Sim, sim. É importante ressaltar, assim, que não é que os pais não estão conseguindo lidar e tudo, mas às vezes eles já vieram de um processo ou de um desenvolvimento que está desgastado. Então, às vezes, a própria relação em si, ela chegou num ponto que ele pode estar seguindo um caminho coerente,
mas o filho já está tão reativo à voz ou à fala Calma, dele. Rodrigo, um filho de 5 anos? Sim, sim. O tom de voz já influencia muito na postura. Então, tem exemplos claros que só de começar a ouvir um não da mãe, né, com a voz da mãe, a criança já assume uma postura de oposição, ou de vou desafiar, não vou aceitar. Tipo guerra, sobrevivência. Exatamente. Ataca, fuga, ataca. Então, você vê que já está desgastado aquele processo, e às vezes um terceiro, ele tem mais ouvido, né, mais escuta em relação ao negativa do que o próprio pai, falando de uma mesma forma. Então entra aí também a importância de um profissional nisso, às vezes, porque aquele contexto em si já está precisando de um auxílio, já está no nível de desgaste muito grande. E aí, além dos cuidadores, pai, mãe, avó, entra o cuidador escola. Ah, sim. A escola é importantíssima, assim. Eu costumo dizer, a criança passa muito tempo na escola, então temos uma sociedade que os pais precisam trabalhar bastante e aí acabam optando por um período integral, vamos dizer assim. Então a criança passa cerca de 6, 7 horas dentro da escola. Então, a gente precisa de uma mudança na família, a gente precisa de uma mudança, às vezes, na dinâmica institucional ali, na forma de lidar com aquela criança, e também de um amadurecimento dentro do ambiente terapêutico. E é uma tríade muito importante ali, entende? Então, a gente tem que conversar com, às vezes, professores, gestores, coordenadores. Você faz essa conversa? Faço visitas, vou observar esses pequenos na escola para ver como, de fato, está esse comportamento, analisar o que está acontecendo ali e o que a gente pode mudar. E aí, a partir disso, propor, de fato, uma intervenção que leve a essa mudança, tanto na casa, quanto na escola, quanto no ambiente terapêutico. Eu tenho inúmeras críticas em relação ao sistema educacional. Vou botar só na minha área, né, em uma das minhas áreas, que é a comunicação. Então, para você hoje, eventualmente, conseguir dar um curso de comunicação ou até um curso de oratória, vou colocar nem na escola, vou colocar na faculdade, já é uma dificuldade danada, porque não está na grade curricular do MEC, então não tem por que ter. Quando a gente fala, eventualmente, da escola, o sistema educacional está pelo menos melhorando em relação a isso que você vem trazendo, da educação emocional, da educação a lidar com as emoções, com as frustrações, etc. Ou não, você tá achando que tá piorando? Não, assim, seja positivo, pelo amor de Deus, cara. Eu vou ser bem realista, de acordo com o que eu já vivenciei. Já visitei muita escola, assim, e é complexo falar. Tem excelentes profissionais, mas às vezes acaba esbarrando nessa parte administrativa, por exemplo, que você está colocando sistema, do né? sistema em si. Porém, tem escolas muito boas que estão validando muito essa educação emocional que a gente está colocando. Então, tem pequenos que realmente já chegam com a bagagem mais densa em relação a expressar ou lidar com aqueles conteúdos emocionais. Porém, a gente está falando de um desenvolvimento que não atinge todo mundo. E muitas vezes, assim, uma escola pública ali faz, outra não faz. Temos escolas particulares que faz, outras não fazem. Então, é bem complexo, assim, falar de fato que isso está sendo feito. Tem mudança, com certeza, mas ainda a gente está bem longe. Tá. Quando a gente fala dos pais, me veio muito o cenário de pandemia. Uhum. E me veio, foi difícil para mim, adulto, eventualmente lidar com a pandemia, sair da pandemia, eventualmente ter uma questão social, de socialização, de relacionamento e tal. E eu vi minhas sobrinhas, né, passarem por esse momento da pandemia no iniciozinho da formação delas. Sim. E aí eu lembro da minha sobrinha, muitas vezes ela não me dava a mão. Não é porque já não estava permitido dar a mão, mas porque ela aprendeu aquilo ali logo no início e aí ela não dava a mão, né? De cuidado em relação à contaminação. Pós-pandemia, essa questão emocional das crianças deu um... Sim, cara, sim, é sério. Assim, falar que depois da pandemia, por exemplo, esses quadros de oposição, de desafio... Fala essa questão da oposição, aproveita o embalo aí. Assim, que é, né? O transtorno opositor desafiador consiste, assim, basicamente em crianças que não têm uma tolerância, um controle inibitório muito positivo em relação ao necessário para lidar com algumas frustrações e acabam generalizando em determinados contextos ou em vários contextos comportamentos que são muito contraproducentes, no sentido de não respeitar limites, regras, figuras de autoridade, ter tolerância para lidar com alguns desconfortos emocionais.
E aí generalizam vários tipos de reações muito extremistas diante dessas condutas de limite. E não é só uma criança, tipo assim, que argumenta demais, não é isso, Não. né? Fora da funcionalidade. Fora da funcionalidade. São comportamentos muito contraproducentes, de agressão, de não respeitar professor, de não respeitar coordenador, não respeitar o pai, a mãe, babá, enfim, vai para cima. E realmente é algo que está fugindo do aceitável, ali, do equilíbrio, do normal. E aí, pós-pandemia, esse quadro especificamente Sim. deu um boom enorme. Foi o que eu estava... Assim, eu sempre lidei muito com autismo, né, e com síndrome de Down. Porém, essa margem foi crescendo muito, essa procura dentro do consultório depois da pandemia. Então, hoje em si, atendo muitas crianças que vieram desse contexto, que ficaram dentro de casa, às vezes por um longo período, lidando só com o pai, não lidando com demais da mesma idade, não aprendendo a ter esse tato ali, essa troca e esse respeito de compartilhar, às vezes, de seguir alguns limites ou com uma figura de comando da mesma idade. Então vieram com um desgaste muito grande ou zero habilidade sobre isso. Então subiu bastante assim, o quadro de comportamentos relacionados a isso. Tá. Eu tô chegando aqui num espaço comigo mesmo, também de pensar não só em relação a como está hoje, mas em relação ao que já foi. Assim, eu vou colocar da minha educação, da educação de pessoas próximas e tal, e eventualmente de olhar também como é que amigos meus ou meus irmãos, eventualmente pessoas próximas da minha idade, estão começando a educar os filhos. De um olhar extremamente, vou até colocar ignorante, mas um olhar, digamos, específico, um pouco mais atento e um pouco específico, eu vejo uma transição de um autoritarismo para uma permissividade, assim, um pulo, né, de uma gangorrada, digamos assim, dos extremos. Se antigamente era, sou seu pai, eu que mando, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer, hoje, eventualmente, e até tem filme, até estava vendo um filme esses dias, Netflix, enfim, aí era uma mãe super permissiva, assim, também, de, ele tem que expressar as emoções dele, aí a criança tocando terror a hora que queria, quando queria. Sim. E tal. Esse cenário é comum dentro de consultório, ele acontece, ou é uma realidade não comum dentro de consultório? Olha, o consultório é um ambiente muito complexo, assim, porque da mesma forma que eu tenho esses pais extremamente rígidos e que a vontade deles tem que ser feita, eu tenho pais que são extremamente tranquilos e deixa a criança fazer o que quer dentro dessa perspectiva que a gente está começando. E aí envolve muito desse tato que a gente está conversando, como abordar e como o profissional vai ter capacidade de lidar com tanta variação em termos das diretrizes que têm que ser dadas. Concordo que a gente observa uma crescente assim, em relação a essa questão da escuta, de legitimar, de dialogar, de refletir, mas acredito que a gente tem que partir para um lado mais orgânico da coisa. Assim, até que ponto aquela criança está preparada, o organismo, o cérebro desse pequeno está preparado para um diálogo, para se equilibrar, para entender o que está acontecendo ali, causa e efeito. Enfim, você está propondo, de fato, uma intervenção que está levando em consideração o que aquela criança tem de preparo para lidar com a mensagem, ou com o que você está querendo passar. Então, essa questão da gangorra, de ir de um lado mais extremista para um lado mais permissivo, assim, acredito que a gente tem que ter muito cuidado com o que está se falando, com qual grupo etário que a gente está lidando, porque, às vezes, a comunicação às vezes não precisa ser verbal, né? A gente estava conversando sobre isso. Lidar mais com o comportamento, qual o tipo de mensagem que você está passando, por exemplo, na sua expressão diante do comportamento dele. Então, ele está fazendo uma birra e você está com a cara de desconforto, está demonstrando incômodo, ou está demonstrando que você não está se regulando bem diante daquele comportamento que o seu filho está apresentando. É muito complexo você parar para pensar que, às vezes, a resposta que você está dando para o comportamento dele é justamente o que está fomentando a conduta que está te estressando, né? E isso é complicado. O meu irmão falou um negócio para mim quando ele foi ser pai, ele falou assim, Joe, tem que estudar para ser pai, cara. Eu falei, como é que é? Ele falou, tem que estudar para ser pai, cara. Tem que aprender as coisas, porque assim, a gente eventualmente pode não ter aprendido algumas informações, e aí a gente precisa aprender. Quando eu falei da ideia do autoritarismo para permissividade,
se possível, vamos entrar um pouquinho mais aqui. Possibilidades, tá? Eu sei que nada é exato, assim, né? Dentro do nosso trabalho aqui, da nossa perspectiva. Mas, eventualmente, uma criança que cresce dentro de um ambiente autoritário demais, de mando demais, muito objetivo, assim, sem validação de emoções. Sim. Tem consequências que você consegue trazer, assim? Cara, tem artigos muito específicos tratando sobre isso. E é muito severo, assim, a consequência para esse tipo de... Não que seja determinista, sabe? Mas você dá um campo de abertura para acontecer muita coisa complicada. Porque a partir do momento que você não valida uma emoção, um sentimento, seja ele qual for, você desqualifica, você cria uma ruptura dentro daquela cabeça, porque o que ela está sentindo está sendo desqualificado. Então, o que eu estou sentindo não é coerente, não é correto. Então, até que ponto você está legitimando o processo de vivência que é singular, ele está lidando com aquilo, você está só tolindo, não está escutando, não está dirigindo a criança dentro daquilo que ela está sentindo. Então, tem pesquisas que falam que índice de ansiedade, de depressão, de suicídio é muito alto em crianças que foram ou sofreram esse tipo de desqualificação quanto ao lado emocional, quanto ao lado de compreensão e de lidar com essas emoções. É porque fica muito no que foi, no que faz e no resultado que tem, né? E Exato. Pouco no que sentiu ao longo do processo. Os processos não são tão vistos, né, dentro desse cenário. Não, assim, é muito no aqui e no agora. Acredito que é nesse ponto que a gente está tratando. Então, voltando um pouco, a gente está conversando sobre uma questão de que a gente não teve alguém que sentou e destrinchou o que é uma ansiedade, o que é uma tristeza, um sentimento de confusão, de, às vezes, irritação, a diferenciação sobre a raiva, enfim, tem todo um processo. E até que ponto esse adulto está ensinando esse pequeno a lidar com essas emoções, sendo que, às vezes, essas bagagens também não foram tão bem elaboradas com esse sujeito. Então, é uma linha, né, que vai influenciando em vários outros pontos dentro do pequeno que está dentro do consultório. Acredito. Sim, que... é isso aí. E o lado mais permissivo, assim, dentro do que você já viu, as consequências, possibilidades. Podem ser as mesmas, né? Mas, assim, eu gosto de falar que limite é amor. Assim, às vezes limite é cuidado. A criança às vezes pede um pouco de limite. Mas qual é a forma que esse limite está sendo colocado? Você vai se desgastar repetindo a mesma frase várias vezes, ou você vai optar por um caminho ali que não desqualifique tanto a sua figura de autoridade? Eu costumo bater muito nessa tecla com os responsáveis, porque entra no embate, às vezes até de ego, não sei se eu posso colocar assim, porque ele tem que me respeitar, que às vezes é dentro do que a gente conversou. E nem sempre é assim, né? Por que ele tem que respeitar ou como a gente vai fazer para que esse respeito chegue? Não é batendo de frente, não é no meio do mercado, não é no meio do shopping ou do ambiente social poluído, assim, no sentido de muitos agentes. Mas como fazer isso de uma maneira coerente para que crie uma sementinha e você consiga começar a cobrar essa figura de comando em outros contextos. Então, é um trabalho muito minucioso no aspecto de planejamento. Caminhando um pouco mais, só compartilhando, galera, é muito difícil fazer isso aqui que eu faço. Não é fácil, acho que eu nunca falei isso. A gente está no 20º episódio, eu nunca falei isso. É muito difícil. Por que eu vou dizer que é difícil? Porque eu preciso escutá-lo, eu preciso manter minha atenção para poder trocar ideias sobre, eu preciso não perder o fio da meada do assunto, e eu não posso viajar nas minhas próprias viagens, que eu estou viajando nas minhas próprias viagens. Então eu preciso manter a escuta ativa, mas ao mesmo tempo muito não conectado comigo mesmo. É muito maluco, mas vamos lá. Porque eu estou viajando nas minhas próprias viagens. Quando a gente chega nesse ambiente que estamos hoje, de adultos intolerantes, vou falar de adultos intolerantes, tá me vindo muito a possibilidade de você atender quem quer ser pai e mãe. Assim, vamos educar... Vamos fazer uma psicoeducação para quem vai ser pai e mãe, no sentido de, calma, deixa eu te trabalhar primeiro. Vamos eventualmente lidar com suas paradas primeiro, com seus BOzinhos aí, para depois eventualmente ser pai e mãe, para daqui a pouco seu filho não estar aqui no consultório comigo. Sim, isso ia ser muito benéfico. Porque... Você não fez ainda, pelo amor de Deus. Não, tô na fila. Existem questões assim relacionadas a títulos, como escola de pais, por exemplo, né, que lida com essa questão de não trabalhar o que é, mas trabalhar o que está acontecendo.
Mas acredito que a gente tem que ser realista, né? Não criar uma perspectiva ou idealizar uma maternidade ou uma paternidade. Você acaba se frustrando muito por conta desse processo de desconstrução. Às vezes, não só estou falando por conta de diagnósticos complexos, como o autismo, ou no caso, síndrome de Down, mas às vezes você idealiza aquele seu filho e o seu filho é singular. Ele está dentro de um processo único e às vezes ele vai te responder de uma forma totalmente diferente. E é aí que vem um sofrimento e um desgaste que às vezes leva você a lidar de uma forma incoerente com os comportamentos desse pequeno. Isso é complexo. Porque aí não tem preparação, né? Exato. Não tem como se preparar. Não tem como. Eu acho que tem que desconstruir. Então venha de coração limpo, aberto e receba o filho como ele está vindo. É mais do que construir um formato de um pai ou de uma mãe ideal, é mais desconstruir eventualmente... O formato de um filho ideal. Às vezes pode ajudar bastante. Cara, desconstruir o formato de um filho ideal. Cara, isso é forte pra cacete. Forte. Temos muitos valores sociais, assim, muita influência desse meio midiático. Então... A maternidade não é só flores, assim, claro, é maravilhoso, acredito que é muito positivo, mas a gente tem que estar preparado, às vezes, para um desconforto ou um caminho seguindo para um lado que a gente não está esperando. A desconstrução de um filho ideal. É porque quando a gente começa a olhar mais para o adulto que está se comunicando e tudo, a gente começa a ver, eventualmente, possibilidades de ações que aconteceram lá no passado e que vão reverberando até hoje, né? De pessoas que não conseguem expressar emoções, ou eventualmente que expressam toda hora e aí fazem uma expressão extremamente confusa, confunde, igual você falou, irritação com raiva, tristeza com raiva, ciúme com raiva, raiva com tudo. Cara, vira uma bagunça, né? E dentro desse cenário, quando você vai fazer o trabalho com as crianças conseguem... devem conseguir, elas conseguem dizer isso para vocês, né? Você consegue receber isso delas, né? Dessa confusão que tem. Ah, sim. Mas é mais sutil, porque o termo confusão, ele é um termo complexo, assim, até a gente encarar isso como de fato uma emoção. Porém, por sinais, às vezes na atividade ou no discurso, ou às vezes naquela imaturidade, falta de conteúdo ou de palavras para dar significado às coisas, a gente nota que o desenvolvimento não está coerente ou que precisa suprir de alguns aspectos. Então, às vezes, sinais em relação à ansiedade, um desconforto em determinado comportamento ou situação, é o que eu estava falando sobre o comportamento. Como esse comportamento também é uma linguagem e deve ser vista como uma forma de comunicação, né? Quais são os sinais que essa criança está dando para você e que demonstram, às vezes, um desconforto ou irritação, ou que ela não consegue verbalizar ou colocar em palavras. O trabalho terapêutico funciona num primeiro nível muito nessa perspectiva de concretizar conteúdos relacionados a dar nome para as coisas que são subjetivas ou abstratas. Então, como lidar com essa sensação, às vezes, de entender que aquilo é uma confusão, uma irritação, de fato, uma felicidade, uma raiva, ou a criança está eufórica, enfim, tem um processo mais de acordo, levando em consideração a questão da idade, né, da capacidade que aquela criança tem de absorver o que você está passando. Tá. Aí eu escuto aqui de você uma questão de eventualmente trazer algo que a criança ainda não está preparada ou não teve formação ainda, até eventualmente a formação da fala, talvez, sim, e tudo, para conseguir expressar algo que ainda é muito subjetivo. Sim, exato. Até porque dentro da comunicação e da questão verbal, a formação da fala, ela vem depois, eventualmente, da capacidade da criança sentir. Isso, né? Então, exato. Aí vai chegando num ponto de tentar equilibrar ali as coisas, sim. Dentro dessa linha, né, do contexto terapêutico em si, a gente, às vezes, tem que treinar a fala. Então, não é essa fala funcional, mas às vezes ela começa de uma forma que não é tão coerente ou adequada. Por exemplo, ensinar a criança a soltar um ar,
o ar em si, não o ar, né? Mas ensinar a criança a mexer todo um aparato, um organismo que está aqui para conseguir concretizar, às vezes, esse A, e desse dar evoluir para ou desse A evoluir para um dar, evoluir para um me dar, e disso aí a gente vai construindo toda uma perspectiva de comunicação. E então esse comportamento ele é muito importante, porque é essa maturidade que eu estou conversando. Até que ponto essa criança tem bagagem ou recurso para entender algo que às vezes é tão abstrato e nem os adultos estão entendendo direito, que é essa sociedade extremista. Então, acredito que a gente tem que ter muito cuidado e respeito ao que é possível para aquela idade. Rodrigo, eu acredito que tem gente que vai escutar aqui e falar assim: minha época não tinha nada disso. Isso é uma frescura danada. Agora tem negócio, tem que fazer curso para ser pai, tem que fazer curso para ser mãe. Eu eduquei 255 mil filhos e não precisei de nada disso. E aí meus filhos estão tudo aí, criados, não sei o quê. Sim. Como é que você escuta isso? Cara, eu escuto com muita tristeza, porque a gente tem que tomar como parâmetro a sociedade que temos hoje. Então, sofremos com muita influências variadas, e um desrespeito, às vezes, muito grande. A gente tem números altíssimos de abuso, enfim, de variadas formas na infância. E vivemos uma sociedade que se transformou. Então, crianças que têm contato com conteúdos, às vezes, que não são, de certa forma, para esse grupo etário. Pais que vieram de um contexto totalmente diferente em relação à influência, valores, sociedade em si como um todo, até num quesito mais estressor, assim. As crianças, como eu disse, assim, são exigidas cada vez mais. Então, são crianças que passam o dia na escola, às vezes não tiveram essa oportunidade de descer para a rua, jogar uma bola ou jogar uma bete com os amigos como a gente tinha antes. Não sabe o que é a biloca, o que é a peteca, porque passam o dia todo dentro de casa ou dentro da escola. Se a escola não oferece esse tipo de habilidade, às vezes realmente passa batido. São crianças que estão cada vez mais na frente das telas, e as telas têm assim, prejudicado muito o desenvolvimento de alguns pequenos, em termos de sono, em termos de consumismo, em termos de a própria tolerância que a gente está conversando. São crianças que arrastam o dedinho para cima e já tem um conteúdo totalmente novo, estimulante, cheio de barulho e rápido. Então a gente tinha que esperar determinado horário para o nosso desenho passar ali, porque se não, era só no outro dia. Então é uma sociedade muito imediatista. Então a gente está fornecendo ferramentas que tendem muito a levar as crianças para esse mesmo caminho. Então, assim, cabe essa reflexão de que eu concordo, a educação deu certo às vezes, ou temos adultos altos índices de depressão e crise de ansiedade hoje com esses adultos em si que estão cuidando das nossas crianças. Mas eu acho válido pensar nessa perspectiva de que muita coisa mudou, essa receita de bolo às vezes não dá certo mais, e que a gente tem que respeitar essa necessidade de mudança e de um olhar mais humano aí para as crianças. A receita antigamente era feita no fogão a lenha, né? Exato. Hoje a gente tem forno elétrico, com muita lenha. Airfry, com muita lenha. Hoje a gente tem airfry, tem um monte de coisa, ou seja, as receitas precisam ser adaptadas para o novo formato que a gente tem. Você falou das telas, cara. Você falou que elas influenciam e vêm, vou dizer nem afetando, mas influenciando muito, né? A questão da comunicação das crianças e a questão relacional das crianças. Ao mesmo tempo, ela pode ser uma ferramenta extremamente útil e necessária, dependendo do cenário e dependendo da possibilidade. Existe digamos, uma idade a se usar a rede social, ou isso é muito difícil de dizer? É muito complexo, assim, porque qual a rede social que a gente está falando? Eu sei que existem... Quanto tempo de tela? Tem médicos, cientistas que falam para tirar a tela totalmente, tem outros que já dão um tempo ali de tolerância. Eu acredito que em excesso, tudo em excesso, gente, é aquele velho ditado, faz muito mal, mas nessa perspectiva do que a gente está construindo, acredito que a tela, quanto mais você postergar, melhor, assim, respeitando, se for dar essa tolerância e supervisionar os conteúdos que estão sendo apresentados para aquele pequeno, ter certeza de que aquilo está sendo seguro, e até que ponto você está oferecendo estímulos concorrentes
assim, por exemplo, uma atenção, um sentar e brincar, às vezes sair na rua ali, andar de bicicleta, o que você está oferecendo de estímulo concorrente para concorrer com essa tela que você está dando, porque ela não deve ser, no final das contas, a coisa que ele mais deseja e não deve concorrer, às vezes, com a vontade dele de ficar contigo, de curtir o dia contigo, de fazer qualquer tipo de programa. Então, acredito que tem que levar muito em consideração vários aspectos. Muito legal. Eu não gosto muito, na verdade eu não gosto nada, até hoje, 20º episódio, a gente não fez em nenhum momento um momento de dicas e, digamos assim, receitas de bolo. Aqui é a ideia de provocação e gerar reflexão, e aí eventualmente vai encaixar com quem quiser encaixar. Só que, cara, eu tô querendo escutar com um pouco mais de possibilidades, assim. E aí a gente tem alguns livros, né, que vêm sendo escritos sobre... Tem até aquele livro... Eu passei o olho nele recentemente, livro que seus pais deveriam ter lido, alguma coisa assim. É um livro que tem sido muito difundido. Tem dicas ou possibilidades ou brincadeiras, atividades que você recomenda que eventualmente, por exemplo, eu tenho sobrinhas, eu faço com minhas sobrinhas, ou eventualmente o adulto faça enquanto adulto mesmo, sem criança, até por essa capacidade de psicoeducação emocional. Sim. Então, você tem alguma ferramenta, alguma possibilidade, algo mais ferramental que eu quero dizer? Cara, assim, eu sou um profissional que gosta muito dessa questão do lúdico e do simbólico. Então, existem excelentes materiais, livros, como você bem colocou, e livros muito bem construídos para o universo infantil. Se a gente for falar de uma perspectiva de você, às vezes, sentar à noite e ler, às vezes de ler aquela historinha simples e tudo, pegar um conteúdo um pouco mais denso, às vezes que dê para ele esse embasamento. Tem livros muito bons, assim, Emocionário é um livro muito bom. Tem o livro O Coelho Escutou, que também é excelente, eu uso muito no consultório. São livros que pegam essa perspectiva de educação emocional e mostram dentro desse simbólico, desse lúdico, como a criança pode olhar o que está acontecendo com ela e também dão um embasamento para esse adulto lidar e acessar essa criança. Mas de ferramenta, acredito que investir no brincar, de fato, sentar, vivenciar aquela brincadeira, criar situações para aquela criança resolver problemas ou lidar com o desconforto, da raiva ou da irritação, mas não ser atendida às vezes diante daquilo, criar dentro do lúdico e do simbólico situações que levem ao aprendizado emocional. Acredito que não fica refém de ferramentas. Legal, muito massa. O Emocionar é um livro bom, massa. Né? Tem um episódio, acho que é o 9º episódio que eu gravei, o episódio Tá Tudo Bem, que eu trouxe a perspectiva da minha sobrinha, e minha sobrinha teve um dia que ela virou pra mim e falou que tava tímida. Aí eu falei, tu tem 3 anos, criança, o que você tá falando que você tá tímida? Aí eu fui entender, ela não tava afim de se relacionar naquele dia com ninguém, a gente desceu pro parquinho, ela só comprou, eu falei, você vai respeitar as pessoas, você vai cumprimentar as pessoas, e assim vai ser. Acabou, ela não brincou com ninguém, brincou, ele ficou pulando sozinha na cama elástica, depois a gente subiu e ficou naquilo. Tranquilo. Não quero, tio Doyogo. Tio Doyogo, não quero, tô tímida. Eu falei, tá bom, tá tudo bem. A clareza da emoção. E legitimar, realmente, porque não vale a pena, assim, a gente não gosta, acorda um dia de emburrado, tu não quer falar com ninguém, tu nem sai de casa, por que tu vai fazer a criança falar com alguém no parquinho? Não faz sentido. Vai sim, que você tem que brincar com as outras crianças e tal. Tem que respeitar. Você falou das crianças, né, de eventualmente ferramentas, e pros pais, cara? Olha. Você falou, aí, óbvio, né, os pais brincarem com as crianças e tal, mas assim, ferramentas para os pais se perceberem enquanto pais e, eventualmente, na possibilidade de serem personagens também dessa educação emocional das crianças. E não são pais, né? Sim. Adultos, vai. Sim. Que se relacionam com crianças. Olha, se você tá vendo que a coisa não tá andando, assim, eu já recomendo a terapia. Porque na terapia você vai se encontrar e entender às vezes o que está te deixando desconfortável e às vezes está encostando nessa bagagem emocional que são aspectos antigos lá da própria infância. Porém, se fosse dar como ferramenta para os pais... Deu emocionar. Eu acredito que a gente temos muitos bons profissionais falando sobre aspectos emocionais na infância. Temos tem muito material em termos de
de cursos, capacitação para entender e às vezes para lidar com aquela situação. Se eu fosse passar assim para procurar realmente profissionais adequados que te auxiliem, às vezes que te deem diretrizes ou acolham ali sua angústia, suas dúvidas, mas não existe assim uma ferramenta única. Eu fico muito refém disso e eu acho que cada caso é um e tem que ter uma atenção exclusiva. Por isso eu dou o profissional logo de cara. Eu falo isso aqui direto, né? Que a ideia não é que eventualmente a busca por trabalhar a comunicação se esgote escutando podcast. Sim. Ela tem que ir além. Ela começa talvez aqui, ou ela eventualmente dá uma reflexão aqui. Sim. Só que sim, procura o seu psicólogo, seu terapeuta, procura os profissionais da área que tem essa pegada. O know-how para isso. Exato. Tem que respeitar, assim, respeitar as próprias emoções, os sentimentos, mas a partir do momento que entender que aquilo está demais, ou que está excedendo, que não está mais aceitável, acredito que é a hora aí do caminho. Mas eu vou fazer uma dica só, que eu acho que é brincar, cara. Você falou do negócio de brincar, e aí essa dica eu dou pro adulto e pra criança, assim, cara, brincar é um negócio... Uma amiga minha, ela vai saber, ela tá escutando aqui, ela vai saber o que é ela. Esses dias ela tava tensa. Eu falei, cara, arranja alguma coisa pra você fazer aí de brincadeira, cara, um negócio leve. Ela falou, cara, eu vou no Nicolândia. Legal. Eu falei, sério? Ela falou, sério, eu tô do lado aqui do Nicolândia, eu vou no Nicolândia. Ela pegou e foi na Montanha-Russa do Nicolândia, comprou o passaporte só pra Montanha-Russa. Ela foi na Montanha-Russa, falou, caralho, foi massa, foi irado e tal. Eu falei, pô, que legal. Legal. Mas você levantou um ponto importante, assim, até que ponto estamos respeitando a nossa criança, né? Qual é o seu laço com a sua criança e como é que você está respeitando isso? Eu tenho minhas zonas, assim, coloco bem claras, de apego a aspectos que me fazem, assim, adoro jogar videogame, adoro sentar com amigos e jogar jogos específicos. Então, esse respeito também ao seu sentimento, às suas emoções, o que você está cuidando de você internamente, respeitando a sua criança. Não está respeitando a tua criança, vai respeitar dos outros, né? A outra criança. Caminhando já para um finalmente assim, mas não tão finalmente assim, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Vou fazer uma pergunta, fica à vontade se você não quiser responder. Até que ponto, cara, trabalhar com criança te faz olhar diferente para as pessoas? Olha, justamente uma das coisas que me levou a trabalhar com criança é porque é um ser puro, é um ser singular ali na essência e que às vezes ele é muito bonito, assim, a pureza da criança é muito bacana. E lidar com adultos é complexo. Muito difícil, gente. Muito difícil. Vaidade, orgulho, às vezes medo de se abrir. E com a criança não tem isso. A partir do momento que você conquista o vínculo, se abre e se entrega naquela relação e que ela entende que você está ali para ajudar numa relação assim, uma relação muito pura. Não tem essa vaidade. Ela entende, deposita ali vários conteúdos e conversa com você, espera o dia da terapia, fica chateada porque acabou a sessão, não quer ir embora, chora para não ir embora às vezes, mas é essa relação assim que é bem construída e de acolhimento e cuidado. Então eu acredito muito nesse lado mais leve da psicologia infantil e é uma das coisas que me fez aí, eu passo o dia lá tranquilo, cuidando de vários. Vamos entrar um pouco na questão atípica, né? Sim. Tem comportamento atípico, porque eu acredito que tenha sido tem sido algo mais visto, mais olhado. Sim. Talvez com alguns diagnósticos maiores ou precipitados, enfim, não me cabe aqui nesse papel. O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo, não no sentido pela recorrência, mas o que está acontecendo que a gente muitas vezes olha para essas crianças, vê sinais eventualmente de questões atípicas e eventualmente a gente não sabe o que fazer. Eu acho que o que está acontecendo nesse sentido, o que a gente faz? Seja o adulto que tem uma relação, seja o adulto que não tem relação, porque é desafiador, porque a gente tá falando da dificuldade emocional em relação a situações, digamos, típicas, né? Sim. Ainda mais atípicas. O que a gente faz, cara? É um negócio que tem sido muito complexo para mim, por exemplo. Eu acredito, assim, a gente acaba tendo, hoje em dia tem um movimento muito grande de difusão de certos tipos de diagnóstico, assim, no sentido que está mais amplo. Uhum. Não é que está tendo mais diagnóstico, né? É no sentido de que os profissionais estão mais atentos, mais qualificados para olhar essas possibilidades em si, bem como professores, gestores e outros demais.
Acredito que diante de um desconforto ou de uma visão que você note que aquilo não está coerente, às vezes a sua fala vai atingir muito mais do que a fala de um desconhecido. Por exemplo, você como tio. Você chegar para essa pessoa e falar, acredito que tem alguma coisa específica aí que vale a pena a gente investigar. Tem profissionais, psicólogos em si, mais na área da neuropsicologia, da avaliação neuropsicológica, que lidam com testes específicos, validados, que realmente são feitos para buscar investigar esses desenvolvimentos que não estão coerentes. E a partir disso, às vezes você entra com a intervenção em uma fase em que o cérebro realmente está apropriado para se desenvolver de uma forma muito mais positiva. Eu acredito que o caminho é ali, viu alguma coisa que não está batendo legal, converse com os professores, pergunte opinião e também valide aí a busca por um profissional que te ajude nessa investigação. Eu escutei muito na ideia de não, digamos assim, normalizar isso, né? Não achar que não tem nada, não, é só uma fase, não... Isso aí leva a muito prejuízo, assim, porque a gente estava conversando, no autismo em si existem fases que, se bem aproveitadas desse desenvolvimento cognitivo, elas surtem um efeito muito positivo no desenvolvimento das habilidades esperadas para aquela idade. E às vezes esse não é fase, não vai passar, e aí passou a oportunidade de fato de às vezes você fazer uma intervenção que seria mais eficaz e ali mais tranquila por conta desse tempo ou dessa idade cronológica que a criança está. Processo de aceitação, né? Porque às vezes ele passa por um processo de aceitação dos pais. É o luto, exato. Assim, volta lá no início da nossa conversa, assim, como é que está esse filho idealizado e até que ponto você está disposto a abrir mão disso e validar a visão ali que às vezes não está tão coerente e que pode prejudicar muito seu pequeno ou sua pequena. Caramba. A gente estava conversando aqui antes e eu quero que você traga isso. Que é o fato de, muitas vezes, o pai ou a mãe, o cuidador, descobrir o diagnóstico junto com o filho. Sim. O cuidador descobre o diagnóstico e o filho também descobre o diagnóstico. Sim, sim. E eles precisam lidar com tudo isso juntos. E é comum, pelo que você falou. Sim, muito comum. A gente eu tenho muito contato, né? Eu sou da comissão do Direito da Pessoa com Autismo, na OAB, e aí temos muito contato com adultos que estão pegando esse diagnóstico numa fase mais adulta, né? Adultos que estão pegando... fase mais adulta. Mas, assim, acontece muito do pai chegar com esse desenvolvimento atípico e começa a ver essas características que são pontuadas por esse profissional e que para eles passaram de forma despercebida. Então, às vezes, muito interesse em números, às vezes altas habilidades em determinadas coisas, comportamentos estereotipados, que são movimentos específicos, baixa tolerância à frustração, e ele vai vendo assim, outras demais características relacionadas, por exemplo, ao autismo, e ele vai se percebendo no meio daquilo. E acontece muito dessa finalização, o pai já ir absorvendo o discurso de que realmente ele é autista ou que ele precisa procurar o médico para validar o diagnóstico dele, porque ele era exatamente assim e às vezes sofreu bastante por conta de não entenderem tão bem essa especificidade dele em si. E aí o processo de aceitação desse pai também, porque em tese ele viveu, ele chegou até onde ele chegou e... Isso aí tende a prejudicar bastante. Volto a falar sobre a nossa sociedade, como estamos hoje. Então, eu entendo que muitos pais conseguiram e viveram, às vezes passaram por situações muito complexas ou desqualificação dessa figura dele em si, desvalidar ou não validar, né, a questão às vezes, de comportamentos específicos dessa criança que às vezes já tinha sinais de autismo, e a gente está numa sociedade totalmente diferente. Então, às vezes, essa visão lá do passado, ela atrapalha um pouco a questão do diagnóstico do filho, porque esse pai não está disposto a abrir mão, porque ele idealizou já essa criação do filho e está tudo bem, o filho está seguindo o mesmo caminho que ele, mas a gente está num cenário totalmente diferente, né, do que era no passado e quando foi para ele.
Então, assim, eu acredito que tudo tem que ser bem trabalhado, respeitado dentro da singularidade daquela família, mas que a gente tem que ter um olhar que realmente leve em consideração tudo que foi construído em termos de ciência, ensinamento, de diretrizes, e entenda que pode ser feito um caminho muito mais positivo em relação ao desenvolvimento desse pequeno, dessa pequena. É muito, muito, muito bonito assim seu trabalho, ao mesmo tempo muito importante. E me vem a necessidade de, eventualmente, a gente parar de normalizar a comunicação desses pequenos, né? Parar de tratar como se fosse... Ah, não, ele dá um jeito. Não, a criança, a gente precisa, eventualmente, olhar de um jeito diferente para isso. Sim. Eu gosto muito de destrinchar as coisas com esses pequenos, né? Validar o que ele está sentindo, transformar aquilo em algo concreto, não só em palavras, às vezes num desenho, e fazer uma espécie de organograma com aspectos básicos, assim, para que ela entenda a dinâmica social envolvida naquela situação e ela enxergue o que ela fez. Porque se a gente for discorrer, assim, você fez isso, ela vai se perder, e não é legal. Mas é esse validar que a gente está conversando aqui, sentar, prestar atenção, demonstrar interesse e construir junto com ela de uma forma que ela consiga absorver aquilo, o que você está tentando passar, o que você está tentando ensinar. Isso é muito válido. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu acredito que tem algumas palavras que são usadas por cuidadores e que, pelo menos a mim, me geram uma certa reflexão. Que são aquelas palavras muito duras, muito fortes, de eventualmente cuidado, falar a palavra cuidado excessivamente, que gera aquele... Complexo. Sim. Eu vejo alguns pais que não estão prontos para lidar com o erro do filho, deixar o filho errar. Tá, porra. Erro básico, de sim. cair da calçada, ou arranhar o joelho, ou enfim, botar areia na boca. Então, essa voz de comando vai sendo desgastada. E volta a outro aspecto que a gente tratou lá no início. E até que ponto você está desgastando tanto que teu filho não está conseguindo nem mais escutar o teu não. Porque você utiliza o cuidado, o não pode, não, sai daí toda hora. Banalizado. Tudo, banalizado. E aí é como usar, quando usar, quantas vezes usar. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Bastante cuidado. Complexo. Rodrigo, tem alguma mensagem, alguma informação que você queira deixar pro pessoal que está em casa? Respeite a infância. Respeitar a infância. É isso, assim. Acho que a infância é algo muito bonito, é um jardim muito bacana. Acho que o termo jardim de infância é muito válido, porque são aspectos que devem ser regados, plantados e validados. Então, a gente respeitar a infância, não desqualificar acerca dos seus conteúdos pessoais, mas entender aquele ser humanozinho ali que está na sua frente de uma forma singular e validar o que está acontecendo com ele. Quando você fala respeitar a infância, é não pular a infância também. Exato, respeitar todas as fases. Todas as importante. fases da infância. E eu vou te fazer uma pergunta provocação aqui. Quando é que você vai montar um curso para pais e mães, curso para cuidadores, quero saber, quero me matricular. Não sou ainda, mas o dia que eu for já quero eventualmente ter alguns aprendizados. 2, curso para educadores, para eventualmente lidar com todos esses desafios. Complexo. E aí, cara? Passos futuros, concordo, tem que ser feito. Mas agora a gente está lidando mais com a concretização da clínica, do espaço, tudo bonitinho. Mas esse meio assim de atingir mais pessoas, atingir mais famílias, é uma perspectiva futura. Acredito que em breve não, mas futuramente a gente mandou uma mensagem. Tá na meta. Tá na meta. Tá traçado. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença. Muito Imagina. obrigado pelo bate-papo. Enoque que faz tudo isso acontecer, meu muito obrigado. Você que está em casa, curtiu, sentiu um espaço confortável, vá lá, curta, compartilhe, dê 5 estrelas no Spotify. Siga @RodrigoBandeira _PC, Diogo M. Póvoa também. E eu fico com a última mensagem, cara, que pra mim... Eu acho que eu sempre falo isso, que as conversas, as pessoas não sentam aqui na minha frente à toa, do nada, e elas se encaixam com momentos da minha vida, assim. Vocês chegaram ali na minha casa, tem
tem um livro ali, né, a vez a voz das crianças. Eu tenho me conectado cada vez mais, tanto com criança, porque eu tenho 2 sobrinhas, mas também com crianças em geral, porque eu gosto muito, sempre gostei muito, mas também com a minha criança, que eventualmente precisa ter alguns olhos e acolhimentos e ouvidos aí que eu talvez não tenha dado até hoje. E aí te escutando me fez e me gerou ainda mais reflexão, tanto para mim, em relação à minha infância, mas também em relação aos meus pais, em relação à minha infância, também no olhar de eventualmente ter uma perspectiva, uma possibilidade de olhar a eles enquanto a criança que eu fui de um jeito diferente. E te agradeço por isso, porque Bacana. tem um significado muito grande, assim, tá aqui e te escutar. Maravilha. Agradeço, assim, me senti muito à vontade, vi que o assunto foi muito bom. É bem bacana todo o espaço, todo o diálogo aqui que a gente construiu. E é isso. Obrigado aí por tudo. Valeu, Rodrigo. E ó, segue lá no Instagram, tira dúvida com ele. E além disso, cobra o cara para ele fazer esses 2 cursos aqui, para a gente poder ter ferramentas para poder aprender com ele. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a comunicação com a sua criança?